Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. Então vou conversar com a nossa amiga Lúcia Helena. Ela é a presidente da associação dos... na verdade, ela faz parte da diretoria da associação AFAC, lá do município de Quixadá, a associação dos amigos de Quixadá, dos amantes da história, da memória e dessa cidade tão bonita. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação do casarão e a importância da preservação desse prédio. Lúcia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar falando aí da rádio TV do Sertão, né? Sertão TV. Sertão TV, isso. Lúcia, para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho a AFAC, o que é essa associação, você faz parte da diretoria da associação, qual o intuito dessa associação aí em Quixadá? A AFAC é uma instituição sem fins lucrativos que congrega filhos de quixadaenses ou amigos de Quixadá, pessoas que querem ver a cidade. Então, essa associação funciona exatamente com o olhar para a cidade. Ela tem sede em Fortaleza, mas sempre com o olhar para Quixadá, na defesa dos interesses, né? Também a questão do patrimônio histórico, né, que a gente tem assim, uma preocupação muito grande com isso. E aí a AFAC funciona com a diretoria toda formada de quixadaenses, já tem mais de 20 anos, né, a associação, e tem contribuído muito assim, no sentido de reunir os quixadaenses para cuidar, olhar para Quixadá, entendeu? O grande objetivo dela é esse, além de reunir quixadaenses, né, na associação, mas sempre com um olhar para a cidade. O que a gente puder fazer pela cidade, a gente faz. Lúcia, nos preocupou muito a situação especificamente do casarão Valdemar Alcântara, que é um antigo colégio Valdemar Alcântara, e a situação que ele se encontra hoje, as telhas, né, aquela parte de telhado está sendo retirada, não sei se vai passar por alguma reforma, não sei se você sabe disso, mas levantou-se essa preocupação ainda maior, tendo em vista que a gente está se aproximando do período chuvoso e se esse prédio ficar sem esse material importante, isso pode danificar ainda mais a estrutura dele. O que vocês têm acerca dessa situação, de informação e a importância da preservação desse prédio para Quixadá? Olha, Quixadá, ele tem ainda tem algumas obras, alguns monumentos que preservam a história. Então, a grande preocupação que nós temos é exatamente em preservar a história, né? Porque cada cidade, cada lugar, né, que tem que ter esse cuidado de preservar a memória, porque um povo sem memória é um povo sem história, né? Exato. E aquele colégio, ele formou... ajudou na formação de muitos jovens quixadaenses. Tem uma história bonita, porque foi quando o Padre Luiz, lá na época acho que foi 54, eu era criança ainda, quando a gente, assim, acompanhou toda a história, né?
a preocupação com a fundação do colégio, que foi o Padre Luiz que arranjou, foi feita uma doação para a paróquia na época, né? O Padre Luiz era o vigário na época, e ele tinha muita preocupação com a questão educacional. E aí foi doado pelos Queiroz, a família Queiroz, foi doado aquele casarão na condição de ser sempre usado para esse fim, né, da educação. E aí funcionou durante muitos anos, depois parou, e o prédio, né, a gente acha que é muito importante a preservação, porque faz parte da história, né? Uhum. Então, na hora que for vendido, ninguém sabe para que a pessoa vai fazer, o que é que vai ser feito, né? Se vai ser demolido, enfim. A preocupação da gente é exatamente essa. Então, nós até fizemos, em nome da Associação dos Filhos e Amigos de Quixadá, nós fizemos um ofício ao secretário de Cultura de Quixadá, exatamente para que ele pudesse fazer alguma coisa, no sentido de, se estiver sendo vendido, que isso não possa acontecer. Porque foi uma doação para a paróquia e hoje está sob a responsabilidade da diocese, né? Agora, Joaquim, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Muito obrigado por você conversar aqui conosco e a gente falar um pouquinho sobre a importância da preservação desse patrimônio. Já conversei há pouco com a Lúcia, ela falou um pouquinho sobre a importância da FAC também nesse movimento, mas para você, quanto filho de Quixadá, qual a relevância, qual a importância da preservação desse prédio, na sua opinião, para a memória da população quixadaense? Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Sertão TV, bom dia, Elistênio. Bom, como quixadaense, né, ex-aluno do ginásio Valdemar de Alcântara, do colégio Valdemar de Alcântara, e onde eu vivi toda a minha infância, com grande tristeza e preocupação que eu vejo a situação que ele se encontra nesse momento, né, essa ameaça, porque na verdade, oficialmente, ainda não tem nada divulgado, né, oficialmente, quanto à venda, quanto à demolição, mas o que a gente está vendo é exatamente um processo de demolição lentamente, porque a partir do momento que eles tiram o telhado de um prédio que já está numa situação complicada, deteriorado, e nesse momento onde vai se iniciar um período de chuva, como você mesmo já falou, é preocupante, porque ele vai se deteriorar com mais rapidez e vai acabar no chão. A minha preocupação maior, eu até hoje de manhã liguei, falei com algumas pessoas, né, do conselho da diocese, e eles tentaram me acalmar, falando que não tem nada de nenhum projeto, nenhuma pretensão da diocese em vender. Mas não é isso que a gente está escutando, né, na cidade, as propostas de compra, até citado já o nome de alguns compradores em potencial, e isso nos deixa muito preocupado. A gente fica sempre, nós da FAC, a Lúcia que acabou de falar tão bem, né, explicou tudo direitinho, nós tivemos reuniões no seminário junto com esse conselho da diocese, juntamente com o bispo presente, na época da maternidade. E nos foi garantido que a maternidade seria demolida, a fachada permanecia e a capela ela estava com problemas de cupim no telhado. Nós, da FAC, nos dispomos a fazer campanha e para arrecadar fundos para tentar recuperar esse telhado e manter, né, a capela onde todos nós fomos batizados, tem uma memória afetiva muito grande. Mas, infelizmente, essa proposta que foi discutida na reunião, deve ter sido até registrada em ata, não foi cumprida.
começado a destelhar, e na mesma semana, quando a gente menos percebeu, uma pessoa que mora em frente ligou e nós fomos certificar e a capela estava no chão. Por ter passado por isso, hoje nós temos muito medo que aconteça com o casarão a mesma coisa, né? Como acontece com a maioria dos nosso patrimônio histórico, ele é demolido à noite, na surdina, amanhece no chão. Então, como esse medo, né, esse não cumprimento, né, do que foi prometido para a FAC, para nós, a gente resolveu se articular, né? A Lúcia já fez um documento, um ofício solicitando providências, né? E esse é o nosso grande problema hoje, o nosso grande medo, é o não cumprimento dessa promessa de não demolir, e o que vai ser feito daqui para frente, né, com a retirada desse telhado. Ou se eles estão realmente recuperando já o telhado, eu não sei. Nada foi informado para a gente, ainda vamos atrás de saber de tudo isso. Gente, agora eu vou conversar com o professor Idelbrando Maciel. Ele é historiador e doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará e membro do Conselho de Patrimônio do município de Quixadá. Nós vamos conversar com ele de forma mais técnica também, sobre essa questão da preservação desse prédio tão importante, e falar também um pouquinho desse movimento que está sendo criado através das redes sociais, o Salve o Casarão. O professor Idelbrando também participou de uma reunião mais cedo com o Conselho de Patrimônio do município de Quixadá, que pode trazer mais novidades para a gente sobre esse assunto. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Listênio. Bom dia a todas, a todos e a todos que estão aqui ligados, né, no ponto de vista. Agradecer inicialmente a oportunidade, né, em conversar um pouco sobre o patrimônio cultural aqui do Sertão Central, e principalmente em termos a imprensa, né, os meios de comunicação como parceiros, né, indissociáveis nesse processo, que é um processo que diz muito da nossa identidade, né? Então, penso que vocês estão cumprindo um papel fundamental aqui no ponto de vista, dando visibilidade, né? Infelizmente, né, a partir de uma iminência de perda de um bem, né, para a cidade de Quixadá, para toda uma geração, mas eu acho que é fundamental iniciarmos esse debate, né? Mesmo que, infelizmente, a partir de casos mais drásticos, digamos assim. Professor, como é que começou esse movimento do Salve o Casarão? Eu queria que o senhor atualizasse para a gente como é que começou tudo isso, e o que é que está sendo discutido dentro do Conselho de Patrimônio do município acerca da situação do casarão hoje. Bem, esse movimento Salve o Casarão, né, eu acho que é importante ressaltar, ele é formado por inúmeras pessoas, né, que possuem uma relação afetiva com o colégio, né, com a escola, né, antigo ginásio Valdemar Alcântara, depois passou para Colégio Valdemar Alcântara e hoje Colégio Diocesano Valdemar Alcântara. Então, são pessoas que vivenciaram, né, mais de anos, décadas das suas vidas, seja como alunos, funcionários, professores, que tiveram uma relação afetiva com o espaço e de maneira mais específica com o casarão, né, porque existe também esse diálogo do casarão com o próprio prédio que está ao lado da escola, né, que funcionava a escola, e houve o processo de transferência e para o prédio que hoje, né, é da Unicatólica, e agora conjuga essas duas funções. Então esse é um movimento pautado pela sociedade civil, né, e nesse sentido essa relação com o prédio, ela se reanima quando, enfim, inúmeras pessoas acabam por perceber a presença de engenheiros, arquitetos, né, os próprios tapumes que colocaram ali no entorno do casarão, e sem nenhum diálogo, nenhum posicionamento público por parte de quem detém, né, a administração do prédio, sobre quais seriam os futuros usos daquele espaço, né? Então, nesse sentido, esse coletivo de pessoas acabou por se reunir pelas redes sociais, né, grupos de WhatsApp e pelo Instagram, devido também ao cenário da pandemia que estamos vivenciando. Então, temos também essa preocupação em estar seguindo os protocolos, não estar gerando aglomeração, mas tentando, a partir de outros meios, estabelecer um início de conversa, um início de contato, seja com a diocese, que é quem detém o bem,
ou seja também com o município de Quixadá, que seria a via legal que estabelecemos para um processo de preservação através do instrumento de tombamento, né? Então, de maneira inicial, esse coletivo ele tem por objetivo, né, dialogar e propor alternativas, né? Eu acho que é muito importante deixar esse ponto inicial em destaque, que ninguém está aqui querendo colocar uma disputa pela gerência do prédio, ninguém está querendo tomar o prédio para si, que na verdade estamos querendo colaborar, né, com a preservação, a manutenção e o uso do prédio, né, após o seu processo de tombamento e preservação, tendo em vista a simbologia, tendo em vista a referência identitária e tendo em vista principalmente as memórias afetivas que são construídas, que foram construídas, melhor dizendo, naquele prédio ao longo de décadas. Então, a nossa postura é uma postura de proposição, uma postura de diálogo e, quando necessário, uma postura de fiscalização e denúncia.